Aí você vai ficar com sua Bíblia aberta e a gente vai ler outros versículos no decorrer da ministração. Quantos se encontraram? Amém? Amém. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas. Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Olhe bem para cá. Talvez a maneira ideal da gente descrever a igreja de Corinto é como uma igreja carnal e mundana. A igreja de Corinto é uma igreja tão mundana quanto o mundo é mundano. E, meus queridos, é de impressionar a multidão de problemas que existem na igreja de Corinto. E ela foi fundada por quem? Pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fundou a igreja de Corinto. Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele passou 18 meses em Corinto. Atos capítulo 18, versículo 11 nos mostra. Paulo passou 18 meses em Corinto. 18 meses de pregação, 18 meses de enfrentamento espiritual, de embates contra o império das trevas, 18 meses de oração, de evangelismo, e Paulo estava ministrando ali em Corinto. Corinto, meus irmãos, era a capital da província da Acaia. É como se fosse São Luís, a capital do Maranhão, São Paulo, a capital do estado de São Paulo. Então, ali era uma província de Acaia, uma grande província. E Corinto era a capital da província. Imagine você chegar em uma cidade com 500 mil habitantes para você pregar o evangelho. Então, era uma grande cidade. Além de Corinto ter seus 500 mil habitantes, Corinto recebia muita gente de outras cidades. As pessoas viajavam muito para Corinto. Por quê? Porque ali em Corinto, próximo de Corinto, ficavam 2 portos. E por esses portos, Corinto tinha uma rota comercial que Corinto podia fazer comércio com gente que vinha do Ocidente, com gente que vinha da Ásia, com gente que vinha da Itália. Então muita gente passava em Corinto todo dia. Muita gente passava em Corinto todo dia. Era uma cidade famosa por ser uma cidade próspera, uma cidade boa para serviço, uma cidade boa para ganhar dinheiro. Então muita gente queria ir para Corinto, muita gente ia para Corinto. Era uma cidade luxuosa, muito luxuosa, e também era uma cidade conhecida pelas artes e pelos jogos. Era uma cidade de uma cultura florescente, cidade cultural. Havia ali um grande auditório musical em Corinto, com espaço para 18 mil pessoas. Olha só como a cidade era avançada. Então, meus irmãos, mas com tudo isso, a fama de Corinto mesmo era pela prostituição. A fama de Corinto era a prostituição. Corinto era uma cidade apodrecida pela imoralidade. E o que havia em Corinto era uma combinação entre prostituição e religião. Matthew Henry diz que a expressão mulher coríntia não é corintiana, irmãos. Uma vez um irmão pregando, corintiano, não tem nada a ver com o clube lá. Se bem que o clube lá também não é essas coisas, né? Mas deixa para lá. Mas veja bem, a expressão mulher coríntia tinha o sentido de mulher prostituta. Quando se falava em uma mulher de Corinto,
se pensava logo em uma prostituta, porque essa era a fama que as mulheres de Corinto tinham. Então veja, em Corinto estava o templo da deusa Afrodite. O templo da deusa Afrodite ficava na Acrópole. Era um monte, em cima de um monte, com 560 metros de altura, e ficava lá em cima. No templo tinha mais de 1000 prostitutas, que eram chamadas de prostitutas sagradas. Olha como era a coisa. Essas mulheres trabalhavam ali naquele templo, para sustentar o templo de Afrodite, e para o seu próprio sustento. Essas mulheres trabalhavam ali, mas quando chegava a noite, elas saíam do templo e desciam para o meio da cidade, para se entregarem aos marinheiros, para a prostituição. Então, isso era absurdo. Outra coisa também em relação à prostituição e religião juntas. Ali em Corinto, haviam os principais monumentos do deus Apolo. Então, os cultos a Apolo eram marcados também por orgias sexuais. Só as crianças nos ajudem, por favor, as crianças nos ajudem. Orgias sexuais, só que de homem com homem. Então, para você ver, isso numa mesma cidade. Se você pensa que Santa Inês é um negócio sério, imagine Corinto. Corinto era uma cidade pervertida, uma cidade apodrecida. Mas, com tudo isso, Paulo pregou o evangelho durante 18 meses em Corinto, e quando chegou o dia da sua partida, Paulo deixou ali uma numerosa quantidade de irmãos, uma grande igreja, estabelecida com a sua liderança, estabelecida com o seu povo, uma igreja numerosa. A igreja era formada de judeus e gentios. Judeus e gentios. Agora, irmãos, veja bem, isso que eu quero chamar a sua atenção. Quando Paulo prossegue na sua viagem, Paulo já está em Éfeso. Paulo recebe notícias tristes da igreja de Corinto. Notícias muito tristes acerca daquela igreja. Depois que Paulo partiu de Corinto, a igreja mergulhou num caos e numa podridão terrível. E com certeza, irmãos, olha, veja bem, quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28, Paulo ele vem narrando todo o seu sofrimento, mas no versículo 28 ele diz: além de tudo isso, pesa sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Então, com certeza, esse fardo de preocupação que Paulo carregava, grande parte do peso desse fardo de preocupação que Paulo carregava era por causa da igreja de Corinto. Então, aquela igreja de Corinto, eu não sei se Paulo era cabeludo ou era careca, mas é impossível que Paulo não tivesse cabelos brancos, com a igreja daquela lhe preocupando o tempo inteiro. Então, irmãos, essa igreja tinha problemas sérios. Agora, nós lemos, bem aqui no texto, qual era o cerne, o ponto central dos problemas de Corinto. Veja na sua Bíblia aí, no versículo 11, que o texto diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, talvez na sua tradução tenha Cloé também, de que há contendas entre vós. Então olhe para cá. Qual era o problema da igreja de Corinto? Era aquilo que nós vamos chamar nessa mensagem de o espírito contencioso. E quando eu chamo de espírito, eu não estou falando de um espírito do demônio. Claro que o diabo, ele sempre age, ele joga as suas ciladas no nosso caminho, e se a gente não tiver a graça e a sabedoria de Deus, a gente cai facilmente. Mas eu falo de espírito, de uma atitude do coração do homem, de uma atitude interior.
Então, havia em Corinto o espírito contencioso. O que é o espírito contencioso? É gente que gosta de contenda, é gente que gosta de briga, é gente que gosta de divisão, é gente que gosta de confusão. Então, a igreja de Corinto era uma igreja dividida. Igreja dividida. E dividida em vários aspectos. Olha, irmãos, só para nós vermos aqui, eu listei aqui os problemas que haviam em Corinto. Quando Paulo escreve a sua carta, que eu devo dizer aos irmãos, que essa carta que Paulo escreve já é a segunda carta. Pastor, mas aqui na Bíblia está a primeira. Pois é, na verdade, Paulo escreveu 4 cartas para os coríntios, 2 se perderam e 2 estão aqui, registradas no texto bíblico, estão nas nossas mãos. E na primeira carta, pelo que nós percebemos, lendo a própria carta aqui de Corinto, na carta anterior que Paulo escreveu, Paulo já falava para eles sobre a questão da imoralidade. Mas qual era a questão dos problemas de Corinto? Divisões e partidarismos entre a igreja, no meio da igreja. Outra coisa, tolerância para com o pecado de incesto, porque o moço dividia a mulher com seu pai, a madrasta, e ninguém na igreja corrigia esse problema. Olha que negócio sério. A imoralidade sexual geral no meio dos coríntios. Ainda tinha gente que estava na igreja de Corinto, mas de vez em quando queria dar uma passada lá no templo da deusa Afrodite para ver as prostitutas que lá estavam. Então, irmãos, é muito sério. Outra coisa, ação judicial entre os irmãos. Os irmãos entregavam ou levavam uns aos outros no júri. Gente, irmão da igreja que processava irmão. Tanto que Paulo diz, vem cá, mas não tem ninguém com autoridade e com sabedoria para resolver essas questões entre vocês. Vocês ficam levando uns aos outros nos tribunais pagãos. Isso acontecia. Outra coisa também, um problema entre ricos e pobres, porque ali tinha ricos e pobres na igreja. Então havia um problema de discriminação entre ricos e pobres, entre pobres e ricos. Outro problema, Santa Ceia. Também Paulo precisou repreendê-los, porque eles iam para a Santa Ceia, mas era para comer e para encher a cara de vinho. Tanto que Paulo faltou chamar todo mundo ali de morto de fome, porque ele disse o seguinte: quem tiver fome, come na sua casa. Foi isso que ele disse. Então, irmãos, outro problema, pastor, mas tem problema demais. Outro problema, a ressurreição. Tinha gente lá em Corinto, no meio da igreja, que não acreditava na ressurreição, não cria na ressurreição. Então, isso é muito sério. E essa carta de Corinto, irmãos, claro, ela fala conosco hoje, ela fala com a igreja de hoje. Fala ou não fala, irmãos? Será que tem problemas na igreja de hoje que existia na igreja de Corinto? Tem, irmãos. Apesar de que eu acredito que é difícil você encontrar uma igreja hoje com todos esses problemas. Eu penso que Corinto foi uma peça única no meio das igrejas na história, porque imagine você ser chamado para ser o pastor da igreja de Corinto. Então não devia ser fácil pastorear aquela igreja. Se os irmãos acham a igreja de hoje complicada, imagine a igreja de Corinto, irmão. Lá que era complicação e confusão. Mas veja bem, o problema é identificado no versículo 11. E o problema é de divisões. Divisões. Contendas. Eu estou partindo do versículo 11. Contendas. Eu estou indo direto para os problemas aqui da igreja. Paulo diz: existem contendas entre vós. E quem foi que deu a notícia para Paulo? Está ligado aqui? Está ligado? Está ligado? Quem foi que deu a notícia para Paulo? Gente que era da família de Clói. Pode baixar mesmo. Está ligado? Gente que era da família de Clói. Olha, irmãos, Norman Champlin diz que provavelmente
esse pessoal da família de Clói era de Éfeso. Paulo estava em Éfeso quando escreveu essa carta. Provavelmente, esses familiares de Clói eram escravos que tiveram contato com a igreja de Corinto, talvez nem fossem crentes, mas eles então presenciaram aquele espírito contencioso, presenciaram a contenda que havia na igreja. É possível que a contenda de Corinto fosse tão séria, que os problemas de Corinto fossem tão sérios, que eles já eram falados no meio da comunidade, no meio da sociedade. A sociedade já sabia, não estava só no meio da igreja. Então, essas pessoas da casa de Clói levaram a notícia para o apóstolo Paulo, que a igreja de Corinto estava passando por esse sério problema. Nós aprendemos uma coisa com esse pessoal aqui de Clói, ou Cloé, como alguns chamam. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, nós aprendemos que é dever do crente informar a quem, irmãos, sobre os problemas da igreja? Ao líder. É dever do crente informar o líder da igreja sobre possíveis problemas que estejam em andamento na igreja. Pastor, mas agora eu vou ser dedo duro, é? Vou fazer uma delação agora dos meus irmãos? Não é isso. Mas é dever do crente informar ao líder da igreja sobre algum problema que esteja acontecendo na igreja. Porque todas as vezes que acontece um problema na igreja e você simplesmente olha o problema e faz de conta que não viu, fecha os olhos, não comunica ao pastor ou ao líder da igreja, você está sendo conivente com o problema. Você está sendo conivente com o problema. Agora, irmão, o que eu estou dizendo? Tem que informar para quem? Para o líder. Sabe qual é o grande problema de muitas igrejas? Tem um problema na igreja, o irmão fica sabendo, a irmã, aí ela, minha irmã, tu não sabe de uma, mas isso aqui é para a gente orar, isso aqui é uma oração que eu estou te pedindo. E o que é, irmão? Ih, na casa da irmã fulana a confusão está por cima, as panelas estão voando, ela deu uma taca no marido. Aí, irmãos, ai, tu não sabe o que é? Ih, filho de fulana, está em pecado, só pode. O problema é que na igreja tem gente que sai conversando com um, com outro, com um, com outro, com um, com outro, com um, com outro, mas não leva para quem deve resolver o problema. Esse é o problema. Tem aqueles que informam para a gente e querem dizer como é que a gente tem que fazer. Tipo assim, pastor, o problema é esse. Aí depois, pastor, e aí, como foi, pastor? Como foi o que, irmão? Você não me deu nas minhas mãos, eu que vou resolver. Aí quer ficar metendo o bedelho, metendo a cara no problema. Pastor, e aí, como é que tá? E aí, pastor? E aí, foi resolvido? Eu não vi nada. E tem gente, irmão, que leva as coisas sem nem saber se é verdade. Isso aqui é que, meu Deus do céu. Eu tenho um negócio comigo, que se você me falar algo de alguém, a primeira pergunta que eu faço para você é se você tem como provar. Irmão, você tem como provar? Você sustenta essa conversa? Porque se você tiver prova e botar na minha mão, a gente vai com esse negócio até o fim e resolve. Agora, se você não tem, pois vamos orar e pedir a Deus que nos mostre e nos dê sabedoria. Agora, o problema, irmão, é que tem gente que é engodado, né? Pela cabeça e pelas palavras dos outros. Tem gente. Então, os da família de Clói foram lá em Paulo, não foi para ser dedo duro, eles foram para informar Paulo, porque Paulo precisava saber. E qual era o problema, irmãos? Qual era o problema? Era o problema das divisões. No versículo 10, Paulo diz da seguinte forma, né? Ele diz que não haja entre vós divisões,
A palavra divisão é a mesma palavra cisma. No grego, essa palavra é você pegar um pano. Quem já rasgou pano aqui? A maioria das crianças já rasgaram o pano. É você pegar um pano e rasgar. É você pegar um tecido e rasgar. Essa é a divisão. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, o que eu entendo do significado dessa palavra. A comunhão da igreja em Cristo é algo tão forte, que para provocar uma separação na igreja, só se for rasgando membros. Só se for rasgando o corpo de Cristo. E todas as vezes que você faz isso, você fere alguém. Todas as vezes que você faz um cisma, uma divisão na igreja, um partidarismo na igreja, você fere alguém. Você fere alguém. Isso, irmãos, é muito sério. No versículo 11, Paulo vai dizer: olha, eu fui informado que existe contendas entre vocês. Tem contendas entre vocês. Agora, o que é que a gente aprende com Paulo? Como o líder e como o crente deve agir para solucionar um conflito. Paulo age para não tornar o conflito maior do que ele já é. Essa é a nossa missão, irmãos. Então veja que Paulo está falando de contendas. O que é a contenda, irmãos? Disputas, conflitos de interesse. O que é a contenda? Debates verbais. É a contenda. A contenda é essa. Eu tenho interesse, você tem outro. Aí nós vamos entrar numa disputa, num embate, por causa dos nossos interesses diferentes. Surgem as contendas e as divisões. Olha, a Bíblia em Gálatas nos mostra que a dissensão é uma obra da carne. Ou seja, a dissensão é uma obra da carne. Ou seja, irmão, o que significa isso? Que o crente que vive de dissensão, que vive de contenda, que vive de confusão, ele é um crente carnal e não foi transformado. Não foi transformado, irmão. Ele pode ter o nome de crente, pode ser da Assembleia de Deus, pode congregar com a gente, pode congregar na igreja de qualquer outro pastor, mas se ele vive em contendas, em partidarismo na igreja, ele não foi transformado. Ele não foi transformado, ele é carnal. Então a Bíblia chama isso de carnalidade. A dissensão, irmãos, é muito perigosa. O espírito contencioso é muito perigoso, porque gera inimizade, gera divisão em qualquer grupo da igreja, gera inimizade em famílias, gera inimizade em grupos da igreja e provoca grande destruição e fere o coração de muita gente e até arruína a reputação de muita gente, por causa da contenda, por causa da divisão. Olha, irmãos, aqueles que vivem dominados pelo sentimento contencioso, pelo sentimento de contenda, pela ânsia da divisão, de contenda, de partidarismo, eles trabalham para prejudicar a igreja. E muitos destes até são pregadores, estão aí na mídia. Aí, o que a gente hoje abre o YouTube se torna uma arena onde os pregadores ficam brigando e os descrentes e o diabo ficam aplaudindo. Porque é gente que está em contenda, em confusão, em divisão. Então, essas pessoas, elas vivem em nome de Deus, mas elas trabalham contra Deus e contra a igreja. Contendas. É gente que está sempre promovendo a desordem, a insubmissão, a perseguição contra os crentes, contra líderes, contra todo mundo. Outra coisa também, os que têm o espírito contencioso gostam, muitas vezes, de separar-se.
É o grupo e o separado. Tudo é só aquele grupo. Aqui é só o nosso grupo. Aqui nós já fechamos. Tudo é só aquele grupo. Eles não têm relacionamento com outras pessoas. Agora, irmão, eu vou dizer uma coisa aqui também. Sempre vai haver grupos menores na igreja. Isso aí, olha, se a gente sair com essas crianças bem aqui, para um lazer, na hora daqui mesmo, daqui de dentro, elas já se juntam em uns grupos. Até elas sentadas aí, elas sentam em grupos. É um sentimento do ser humano, não é errado não. Você sempre vai querer estar perto de alguém que você gosta mais. Vai dizer que você quer sair para comer com todo mundo da igreja. Eita, eu tenho comunhão com todos os meus irmãos, eu vou na pizzaria hoje, eu tenho que levar todos. Isso não existe, irmão. Você sai sozinho, você sai com algumas pessoas da igreja, você tem os irmãos que você gosta mais. Não é errado. Sabe o que é o errado? É quando esses grupos começam a competir entre si. É quando o irmão, eu não vou com a cara de fulano. Por quê? Porque ele não fala com o meu amigo, o meu irmão. Eu não vou com a cara de fulana, minha irmã. Por quê? Porque ela é minha inimiga. E é tua inimiga? Pois agora ela é minha inimiga também. Irmãos, o negócio é sério. E dentro da mesma igreja, tomando santa ceia, cantando, louvando, dizendo que é crente, dando testemunho de crente, mas o coração contencioso. Irmão, eu vou repetir essa mensagem, porque eu queria que tivesse mais gente aqui para ouvir. Uma pá. Coração contencioso. É gente que tem opinião contrária a tudo. É claro que os crentes têm e podem ter opiniões diferentes. Ninguém está falando contra a opinião diferente. Você pode ter uma opinião diferente. E a gente tem que saber lidar com as opiniões diferentes. Porque nem todo mundo pensa do jeito da gente. E nem todo mundo é como a gente. Agora, quando as opiniões diferentes passam a se tornar facão na bainha de alguém para ofender o outro, aí é carnalidade. Então, isso é muito sério. A igreja de Corinto, irmãos, estava rachada por esse espírito contencioso. Diga assim, espírito contencioso. Não, diga bem forte, irmão, espírito contencioso. Olha aqui para mim. Fora. Mas assim, vai. Mas não é para o seu irmão aí não, Aponte para um lugar aí que... Não é para o seu irmão não. Agora o espírito contencioso, irmão, não é só vamos orar e repreendendo esse espírito de desunião, não. Só sai com o ensino da palavra de Deus e com o coração arrependido. Olha, isso é muito sério. E a questão ali era a seguinte, vamos avançar bem no versículo